Muito bem, meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, eu vou reagir a um vídeo que tem circulado na internet, um vídeo onde os deputados federais eles estão discutindo com relação ao programa Remessa Conforme, eles não estão gostando nada do programa Remessa Conforme, eles estão tentando derrubar o programa Remessa Conforme e, obviamente, você como eu, né, que nós somos contra o programa Remessa Conforme, a gente pensa, né, caramba, cara, até que enfim alguém está se levantando a nosso favor, alguém está se levantando contra essa taxação absurda do programa Remessa Conforme. Não é verdade? Você pode estar pensando isso, né? Na realidade, é totalmente o contrário. Eles estão batendo no programa Remessa Conforme para aumentar ainda mais os impostos, para fazer com que eu e você paguemos mais impostos ainda, o que é um completo absurdo. Eles querem que nas compras até $50, onde a gente tem a isenção do imposto de importação, pagamos somente o ICMS, né, de 17% em média, eles querem que, além de ter o ICMS, tenha também o imposto de importação de 60% nas compras até $50. E juntando todos esses impostos, os produtos de até $50 que recebiam somente 17%, no final das contas, vai ficar 92% mais caro também os produtos mais baratinhos. Então, cara, a gente vai reagir a esse vídeo. Esse vídeo foi publicado pelo deputado Kim Kataguiri e ele foi um dos deputados que não está satisfeito também com esse modelo de taxação e a gente vai reagir a essa fala tanto do Boulos quanto do deputado Zé Neto, que está a favor de colocar o imposto de importação nas compras abaixo de $50 e a gente também vai reagir à fala do Kim, que está contra todo esse programa Remessa Conforme, assim como eu e você também estamos. Agora eu quero fazer um adendo aqui. Se você é daquelas pessoas que tem político de estimação, torce para A ou torce para B, eu aconselho que você feche esse vídeo, porque, cara, eu não tenho político de estimação, então a minha opinião vai ser uma opinião sincera e eu posso deixar você aqui meio triste com o meu posicionamento. Então fecha o vídeo e vai assistir vídeos de políticos que você gosta, tá? Então fica tranquilo. Agora, se você é como eu e você tá querendo entender exatamente o que está acontecendo, qual é o posicionamento dessa galera, então fica comigo aqui até o final do conteúdo para você saber qual está sendo o posicionamento dos deputados e o que eles estão querendo com esse debate todo. Bom, eu já vou entrar aqui no vídeo para fazer o react, mas antes de entrar no vídeo eu vou pedir o seu like. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola aqui, já deu seu like no início, o like de quem confia no nosso trabalho. Agora, se você é daquelas pessoas que caíram de paraquedas aqui nesse conteúdo, então calma, assiste o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever também aqui no nosso canal. Beleza? Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no vídeo. É uma falácia, porque é um discurso demagógico muito fácil chegar e dizer: corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar para o trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito, mas não para em pé até a terceira linha. O que eu vejo chega a ser assustador. Assustador que um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil. Ele está falando de outro país. É o que mais afeta os nossos trabalhadores, essa concorrência desleal. Concorrência que, me desculpe, que câmbio é que você está falando mesmo? Está falando que é para a gente arrumar a casa e depois esperar para desfrutar e deixar solto? Você está falando que é para destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir as sacoleiras. Está acabando com a indústria do Brasil, está acabando com o comércio, está acabando com as sacoleiras. Eu cheguei numa feira livre do interior, no meu estado, que é Bahia, Feira de Santana, e lá o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopee e com a outra da China vai acabar com a gente. Para fazer, ninguém aqui é contra o e-commerce, não teve nenhum deputado aqui dizendo que é contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce, que nós somos contra a deslealdade, que está acabando com o nosso varejo, que está acabando com o nosso emprego, que está acabando com a nossa indústria. Cara, não dá pra ver um vídeo desse e não sentir nojo, cara, não sentir raiva, ver essa galera falando, porque a gente sabe que, cara, ou essa pessoa tá falando isso por falta de conhecimento, que não é o caso, ou essa pessoa tá falando isso, tá tendo esse posicionamento, porque é um posicionamento que vai beneficiar ele e a sua galera política em detrimento das pessoas. Porque, cara, o que tá acontecendo aqui? As pessoas vão pagar mais impostos. E esse protecionismo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa indústria ela vai ficar cada vez mais dependente do governo ficar criando barreiras fiscais
e barreiras burocráticas. E qualquer pessoa que consiga enxergar mais do que um palmo da sua cara consegue saber que se a gente conseguir criar um ambiente interno em que a gente melhore as condições para as nossas empresas, para as nossas varejistas, para a nossa indústria, a gente vai ser mais competitivo. E a gente vai conseguir colocar um produto no nosso país com um preço muito mais em conta. As pessoas vão preferir comprar aqui no nosso país porque é muito mais em conta em comparação com as empresas internacionais. Mas não é aumentando o imposto das internacionais que a gente vai conseguir fazer isso, cara. Não faz o menor sentido. Então agora a gente vai ouvir aqui a fala do deputado Kim e vamos ver o que ele diz aqui com relação a esse posicionamento dos deputados lá na Câmara dos Deputados com relação ao programa Remessa Conforme. Vamos lá. Não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional. E é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Quando ele diz que é um decreto que atropela a legislação, porque a legislação diz o seguinte, é muito claro: compras internacionais até $100, elas têm que ser isentas de qualquer tipo de imposto. Essa é a legislação. Aí o que eles fizeram? Eles criaram uma portaria para conseguir baixar de $100 para $50 e não só colocar o imposto de importação, é colocar o imposto de importação e o ICMS contabilizado por dentro, o que vai dar aqui uma confusão, mas que no fato o produto ele vai ficar 92% mais caro, que é uma taxação absurda. É uma taxação, cara, nojenta, que acaba com o poder de compra das pessoas. Segundo ponto, eu defendo a indústria nacional, eu defendo o comércio nacional, mas eu não defendo o protecionismo. Eu acredito que protecionismo, como dizia Roberto Campos, é como se você mantivesse, né, pais que protegem uma criança, né, até os 60 anos de idade. Aí, aquela criança com 60 anos, depois idoso já com 60 anos de idade, os pais morrem e ela não sabe sair de casa, pegar um ônibus, não sabe pagar uma conta, não sabe fazer absolutamente nada. É isso que acontece com a indústria nacional. Nós protegemos durante todo esse período, sem fazer a lição de casa. E eu voltei agora da conferência dos países do Sudeste Asiático e todos os países do Sudeste Asiático fizeram a lição de casa. Reforma tributária. Por que não teve um empenho tão grande da indústria? Por que não teve um empenho tão grande, né, do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários e eles sempre diziam: não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício não. No meu benefício não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo e a gente está 40 anos estagnado. Fazendo um corte aqui nessa fala do Kim com relação à reforma tributária, existe uma PEC já aprovada na Câmara dos Deputados que já está no Senado, onde eles vão votar essa PEC da reforma tributária, tá? Então o que ele está falando é que a gente tem 40 anos que não tem uma reforma. A nossa lei é de 40 anos atrás. Então, precisa de uma reforma. E a reforma que criaram, cara, a reforma tributária que criaram, foi uma reforma totalmente equivocada. E essa reforma visava facilitar essa questão tributária do nosso país, o que já não está facilitando absolutamente nada, porque continuou o lobby dos grandes empresários, das grandes empresas, das grandes varejistas. Essa reforma tributária já está cheio de asteriscos, cheio de apêndice. Então, não faz o menor sentido. Além de dar total poder para o governo federal, ainda o governo pode criar classes como o imposto do pecado, que pode colocar qualquer tipo de produto dentro da classe do imposto de pecado, que ele pode sobretaxar, né? Criar uma supertaxação em cima desses produtos. Então, eu sou completamente contra também essa reforma tributária, mas o Kim Kataguiri e o seu partido e a galera dele foram a favor disso, né? Eu sou completamente contra. Mas seguindo aqui na linha de raciocínio do Kim, vamos entender o que ele está falando aqui contra o programa Remessa Conforme, que eu estou concordando com ele. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático fizeram também. Aqui não, a maior parte, 95% dos gastos são obrigatórios, nem se o presidente da República quiser ele consegue cortar, e em 40 anos a gente não fez nada. E em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar a mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essa, for de protecionismo.
Foi de, não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre, e muitas vezes a Receita age para até além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto, age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Eu comprei lá, não sei quantos daqui vão conhecer, mas eu comprei 2 bonequinhos de desenho japonês. Um Goku e um Piccolo, numa dessas compras online aí. Deu R$113. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo que eu teria de pagar R$180 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113. Isso aí é absolutamente ilegal. Eu não me lembro qual plataforma agora. Quem me enviou o pacote? Eu não sei quem me enviou, mas eu sei que a tributação é ilegal. Quem enviou, qual empresa que foi, não, pelo amor de Deus, mas que fraude. O cara tá dizendo que é fraude, o cara comprou o produto que é fraude, a taxação é fraude. Que maluquice é essa, cara? Que maluquice é essa? Esses caras não entendem absolutamente nada disso. Eles não compram na Shein. Se eles quiserem comprar alguma coisa, eles vão lá. Vão usar o nosso dinheiro para pegar passagem de avião e ir para outro país, para comprar por lá, porque quando você traz de avião, você tem isenção de $1.500. Quando você traz de navio, você tem isenção de $1.500. Então esses caras vão pensar em ficar comprando em Shein, em Shopee, em AliExpress e pagar taxa. Eles não fazem a menor ideia de como é que isso funciona, porque eles não compram lá. Quem compra lá são as pessoas mais pobres. Eles não estão nem aí para isso. Se de qualquer, mesmo sem importância de pessoa jurídica, a tributação é ilegal. Isso aí não é 60%. R$180 é 60% de 113, deputado. Me perdoe. Isso aí é ilegal. Isso é um abuso que está acontecendo. E é o trabalhador mais pobre que está sendo prejudicado. Em vez da gente fazer a lição de casa, diminuir burocracia, rever lei trabalhista hoje, que vai lá, todos os países do Sudeste Asiático também não tem esse problema da oneração trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, que o empresário paga muito e o empregado paga pouco. Dá pouca flexibilidade para contratar e para demitir, dá tributação complexa, do excesso de tributação. Eu peço só um minutinho, presidente, para terminar. Do excesso de tributação, da burocracia, infraestrutura. O que a gente fez nos últimos 40 anos em termos de infraestrutura para escoar a nossa produção para a indústria nacional ser competitiva? Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Mas fecha muitas vezes só para o consumidor pessoa física. Porque o que eu vejo, com todo respeito, muitas vezes a defesa é de que o comprador de pessoa física seja sobretaxado, mas que as empresas que não produzem aqui, mas que vendem aqui, possam ser uma espécie de atravessador, possam comprar o produto de fora mais barato e revender no mercado nacional, sem ter nenhuma produção nacional. O que eu quero dizer? Quando o cidadão comum vai lá e quer fazer sua compra como pessoa física num site online, né? Aí você tem a tributação e a defesa da sobretaxa e etc. Que, aliás, é bom a gente colocar aqui até, né, dos países que possuem essa política de isenção, de que a gente chama de de minimis, né? Os Estados Unidos possuem, o México possui, a Colômbia possui, todos os países do Sudeste Asiático possuem, a maior parte dos países da Europa possuem. Nós, se acabarmos com a isenção de um mínimo de importação, né, para o Brasil, estaremos entrando para um rol de países que não tem grandes empresas, que não tem grandes indústrias, que não tem grande desenvolvimento social. A gente vai estar ao lado do Afeganistão, a gente vai estar ao lado da Argentina, a gente vai estar ao lado de Bangladesh, a gente vai estar ao lado do Egito, do Quênia, do Nepal, da Nigéria, de Uganda, do Sudão. Então, é isso, presidente. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Obrigado, presidente. Muito bem, meus amigos. Tirem suas conclusões. Eu quero saber o que você achou desse debate. Eu concordo com o Kim Kataguiri em tudo que ele falou aqui com relação ao programa Remessa com Fome, né, para diminuir, para fazer uma maneira de diminuir essa taxação, porque, cara, tá pesadíssimo, né? Tá cada vez mais pesado. Criar barreira fiscal e barreira burocrática não é o caminho, porque quem vai pagar, no final das contas, são as pessoas mais pobres. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa sua mensagem aqui no campo dos comentários. Bora dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, nos vemos no nosso próximo bate-papo.